Muito boa tarde, bem-vindos a mais um quarto fórum do Turismo Visit Braga. Hoje é o terceiro webinar, vamos falar sobre turismo seguro e desde já eu, Paulo Monteiro, moderador deste webinar de hoje, passo a palavra ao Dr. Rui Marques, que é o diretor-geral da Associação Comercial de Braga. Bem-vindo e boa tarde, Rui Marques. Obrigado. Em primeiro lugar, permitam-me que agradeça em meu nome pessoal e em nome da Câmara Municipal e da Associação Comercial de Braga a presença de todos, saudando de forma muito particular os nossos oradores convidados, Leonor Picão, do Turismo de Portugal, Susana Leitão, da Aresp, Miguel Proença, do Grupo OTI, em representação da HP, bem como o meu querido amigo Paulo Monteiro, do Jornal Correio do Minho, hoje moderador deste webinar. A todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelo espírito de colaboração demonstrado. Esta é a terceira sessão do quarto Fórum do Turismo Visit Braga, uma iniciativa da Câmara Municipal de Braga e da Associação Comercial de Braga que pretende promover uma reflexão e um debate alargado sobre os principais desafios do setor do turismo em Portugal, sensibilizar os agentes económicos para as principais tendências do setor do turismo a nível nacional e internacional, assim como para os principais fatores críticos de competitividade, pretende ainda fomentar a cooperação empresarial e institucional, promovendo a criação de sinergias e redes de contactos entre os participantes e, por último, mas não menos importante, afirmar Braga como um destino turístico de excelência que pretende assumir e que assume na prática um importante papel no desenvolvimento do setor do turismo na região e no país. O tema de hoje é turismo seguro. Um tema que, se calhar, há 2 anos atrás ainda não era sequer um tema, mas que, com o eclodir da pandemia de Covid-19, ganhou uma preponderância absolutamente extraordinária no negócio do turismo à escala global. Nos últimos meses, assistimos a uma verdadeira revolução no processo de escolha e decisão dos destinos de férias pelos turistas. Atributos como as medidas de segurança e higiene, políticas amigáveis de cancelamento, existência de espaços ao ar livre ou até a proximidade passaram claramente para o topo dos mais valorizados pelos turistas em resultado de uma crise sanitária que abalou a nossa forma de viver. Importa, por isso, refletir sobre o trabalho que tem vindo a ser feito em Portugal nesta matéria e perspectivar como é que o país e destinos turísticos como Braga podem gerar e inspirar confiança aos turistas nacionais e estrangeiros e como é que se podem tornar destinos mais seguros e mais competitivos. Na ACB, acreditamos que Portugal e Braga em particular têm condições muito vantajosas e uma oportunidade extraordinária para se afirmarem como destinos seguros, capitalizando deste modo os grandes esforços que os agentes económicos têm posto em prática, assim como as diversas e duras medidas sanitárias que têm vindo a ser implementadas no país. À semelhança de Portugal, Braga tem obtido o reconhecimento internacional através de um conjunto alargado de distinções de prestigiadas organizações internacionais que atesta a excelência das políticas públicas que aqui têm sido perseguidas ao nível da segurança, da saúde pública ou do desenvolvimento sustentável. Foi o caso da OCDE e da ONU, que indicam Braga como um exemplo de boas práticas nestas matérias, como foi o caso da Comissão Europeia, que considerou Braga como uma das cidades mais felizes e com mais qualidade de vida da Europa. A juntar estas distinções, uma referência final para a eleição de Braga como melhor destino europeu 2021 e para o facto de Braga ter visto um dos seus principais ativos, o Santuário do Bom Jesus do Monte, ser classificado recentemente como Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Desengane-se quem pensar que estas distinções são fruto do acaso ou um produto do marketing. Não. O sucesso turístico que Braga tem evidenciado nos últimos anos deve-se, por um lado, ao excelente trabalho de organização e promoção da oferta turística que tem vindo a ser desenvolvido pelo município,
em estreita colaboração com uma rede alargada de parceiros públicos e privados, onde se inclui a Associação Comercial de Braga, mas deve-se, sobretudo, ao valioso património turístico que a cidade apresenta e é uma experiência turística que surpreende e apaixona quem visita Braga. Estou certo, por isso, que estas distinções vão contribuir decisivamente para o processo de afirmação internacional de Braga e que funcionarão como uma mola impulsionadora do nosso processo de retoma económica, aumentando significativamente a velocidade com que vamos atingir e até superar o desempenho que registávamos antes desta pandemia. Muito obrigado pela vossa atenção e votos de uma excelente sessão. Obrigado, Rui Marques. Vamos então dar início agora a este terceiro webinar sobre o turismo seguro. Aliás, como também já referiu o Rui Marques, temos connosco neste debate de hoje para falarmos sobre o turismo seguro, o Leonor Picão, diretora e coordenadora de valorização da oferta de turismo de Portugal, Miguel Proença, administrador do Grupo OTI, em representação da AHP, a Associação de Hotelaria de Portugal, e Susana Leitão, responsável da qualidade da ARESP, da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. A todos, boa tarde. Eu começava pela Leonor Picão, para falarmos sobre este turismo seguro, uma perspectiva global sobre o que é o turismo seguro e que turismo seguro é que nós queremos, e ainda mais para Braga, que também é aquilo que nós vamos falar um pouco hoje aqui esta tarde. Boa tarde, Leonor Picão. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Uma palavra especial para Braga, um destino fantástico no nosso país. Uma palavra também para a ARESP, para a HP e aqui também para o Miguel, representando a HP, que representa muito bem o nosso setor. Atravessamos um momento muito difícil, que não é de agora, que dura há mais de um ano. Mas foi também aqui uma oportunidade para pararmos, para pensarmos, para programarmos o nosso turismo de uma forma cada vez mais segura, cada vez mais sustentável e, portanto, neste âmbito o Turismo de Portugal tem desenvolvido várias ações, não só com o lançamento do Plano Turismo Mais Sustentável 2023, que teve em fase de discussão pública e que a muito curto prazo será já divulgado na sua forma final, e no qual tanto a HP como a ARESP são nossos parceiros, e em particular a iniciativa do selo Clean and Safe, que foi lançada o ano passado com o início da pandemia e cujo prazo termina este mês de abril, mas que em breve relançaremos o formato, uma continuidade deste projeto do turismo Clean and Safe, de uma forma reforçada, adaptada à atual fase de pandemia, continuando a manter-se uma ferramenta muito ágil, muito acessível, gratuita e de implementação fácil e pedagógica, com acompanhamento do Turismo de Portugal e de todas as associações e entidades competentes, para ajudar as empresas a continuar a transmitir este turismo seguro, de que hoje aqui falamos, a dar confiança aos turistas, às empresas, aos staffs das empresas e, portanto, garantindo aqui que o setor do turismo está perfeitamente em condições de garantir uma retoma da atividade de uma forma segura e é isso que nós desejamos, que a curto prazo possamos efetivamente ter as atividades turísticas a retomarem. Sabemos que vai demorar, não vamos voltar aos números de 2019 num piscar de olhos, mas vamos com certeza começar a crescer e é uma questão de tempo. A mensagem é de esperança, o turismo irá novamente impor-se, irá novamente ser uma mais-valia para o nosso país, para as atividades principalmente também de regiões como o interior, como é Braga, um destino fantástico, com uma oferta turística única e, portanto, com uma capacidade de contribuir para esta retoma a curto prazo. Eu tive o cuidado de ver que temos inúmeras atividades em Braga que aderiram ao selo Clean and Safe,
O selo Clean and Safe foi destinado não só aos empreendimentos turísticos, ao alojamento local ou à restauração, abrangeu também aqui os museus, os equipamentos municipais, atividades de rentacar, postos de turismo, os casinos, os geoparques, um infinito número de atividades relacionadas com a atividade turística, portanto mais direta ou indiretamente, porque sabemos que o turista, quando nos procura, não procura só o hotel como uma ilha ou só o restaurante, não, quer fazer da sua experiência, fruir no território e, portanto, ter a garantia desta confiança também de uma forma transversal ao território. Essa foi uma das intenções primordiais do selo Clean and Safe, que se manterá na sua versão agora 2021. Eu não quero ocupar muito mais tempo, porque teremos tempo depois de falar um bocadinho mais sobre este tema, e passo agora a palavra, estou a tentar cumprir o meu tempo, acho que não me estendi, passo a palavra agora ao Paulo para seguirem-se os restantes oradores. Muito obrigado, Leonor Picão. Eu passava já a palavra à Susana Leitão também para fazer uma breve apresentação daquilo que define e pensa deste turismo seguro. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Paulo. Agradecer antes de mais o convite que a Câmara Municipal de Braga e a Associação Comercial de Braga endereçou à Aresp para estarmos aqui presentes, para podermos partilhar um bocadinho daquilo que é a nossa experiência e a nossa perspectiva sobre aquilo que é o turismo seguro atualmente, e portanto é com muito gosto que aqui estamos neste webinar. Bom, começar por dizer que quando nós falávamos em turismo seguro há 2 anos atrás, não era propriamente isto que estamos a falar hoje. Portanto, o que falávamos em turismo seguro tinha a ver muitas vezes com as questões de segurança, combate ao crime, muitas vezes concentradas nas zonas mais turísticas e a Aresp chegou a colaborar com as forças policiais, nomeadamente com a GNR e com o PSP, para que houvesse campanhas de proteção dos turistas, quer nacionais, quer internacionais. E, portanto, este conceito de turismo seguro, infelizmente, e em virtude da pandemia que todos nós fomos sujeitos, evoluiu um pouco, e deixou de ser esta questão ligada ao crime, mas passou a ser uma questão ligada à segurança, à saúde pública. Na verdade, a Aresp, desde muito cedo, portanto, nós começamos a trabalhar este tema da segurança associada à Covid logo em janeiro, fevereiro do ano passado, porque tivemos associados que iam receber, na altura, turistas chineses nos seus alojamentos e que não sabiam que precauções é que haviam de ter. E, portanto, fomos logo confrontados desde muito cedo com este tema da segurança, do risco e, de facto, abraçamos e tentamos, como é a missão da Aresp, ajudar e apoiar os nossos associados em tudo que nos era possível e que estava ao nosso alcance. E, na realidade, a primeira coisa que nós fizemos foi elaborar um guia de boas práticas. A Aresp tem no seu historial a elaboração de vários guias de boas práticas. É uma ferramenta que nós adotamos e que disponibilizamos aos nossos associados para ajudá-los a cumprir determinadas regras. Temos vários códigos relacionados com a segurança alimentar, também temos na área da sustentabilidade e temos vamos recentemente, daqui a pouco tempo, lançar guias de boas práticas na área da sustentabilidade, quer para a restauração, quer para o alojamento, que resultaram num trabalho que fizemos com o Turismo Portugal. E vimos também confrontados com esta questão da Covid e, portanto, fizemos um guia de boas práticas no que diz respeito à saúde pública e segurança nos estabelecimentos. O primeiro guia que nós fizemos foi destinado à restauração e bebidas, portanto, que é o nosso core business, é onde nós temos, de facto, o maior número de associados. Este guia foi validado pela Direção-Geral da Saúde, portanto, nós quisemos que, de facto, todas as orientações que nós dessemos às empresas tivessem a validação da Direção-Geral da Saúde, para que as empresas também sentissem confiança no cumprimento destas orientações e, portanto, obviamente que demoramos mais tempo do que seria expectável. Este guia foi lançado, já validado pela Direção-Geral de Saúde no dia 13 de maio, um dia abençoado, neste caso também pelo lançamento do guia, e a partir daí a Aresp começou a desenvolver um conjunto de ferramentas de apoio às empresas. Portanto, nós desenvolvemos este guia, depois acabamos por desenvolver outros guias, não só para os eventos de natureza familiar e corporativos, mas para os estabelecimentos de hospedagem e os hostels,
quartos, apartamentos e moradias, empreendimentos turísticos, estabelecimentos de animação noturna, que, recordo, estão fechados desde o ano passado, portanto são um subsetor da área do turismo que ainda não teve permissão de abrir desde o ano passado, e, portanto, um setor que está a passar dificuldades extremas, e, portanto, lançamos estes guias exatamente para que eles pudessem ser ferramentas de apoio às empresas. Porque, na realidade, e como todos já se aperceberam, a legislação muda, às vezes, de 15 em 15 dias, e, portanto, é difícil as empresas conseguirem estar atualizadas e perceberem o que lhes está a ser exigido. E, portanto, estes guias servem exatamente para isso, para apoiar o cumprimento de todas as normas no que diz respeito às empresas. Depois quisemos também, e porque nós temos muitas empresas que são micro e pequenas empresas, fizemos um plano de contingência modelo. Portanto, isto é uma obrigação para todas as empresas, a elaboração de planos de contingência face à Covid, e, portanto, nós o que fizemos foi um plano de contingência modelo, que as empresas facilmente o conseguem adaptar à sua realidade e que não deixa de ter um conjunto de normas, de orientações que elas têm que cumprir. Depois também realizamos e elaboramos um conjunto de dísticos, porque efetivamente esta questão da pandemia, da Covid-19, obriga a que as empresas comuniquem um conjunto de procedimentos, não só internamente para os seus colaboradores, mas também para o cliente, e portanto o que nós fizemos foi elaborar um conjunto de dísticos para estes dois destinatários, para que as empresas tivessem a sua operação facilitada. Obviamente que este trabalho foi possível e foi bem sucedido porque tivemos, de facto, muito apoio não só do Governo, mas também da própria Direção-Geral da Saúde, com quem nós reunimos regularmente. Também temos reuniões muito regulares com a Administração Regional de Saúde do Norte, que também tem sido um parceiro essencial para que nós consigamos depois, de facto, clarificar as várias questões que vão sendo publicadas e que vão sendo lançadas. E, portanto, ao fim e ao cabo, o que é que nós pretendemos? Para que haja uma confiança, para que as pessoas se sintam seguras quando visitam, não só os estabelecimentos de restauração, mas também os próprios alojamentos, é necessário que elas percebam que estas empresas cumprem, e que cumprem um conjunto de normas muito apertadas e muito rigorosas. E, portanto, é essencial que nós, que representamos as empresas, consigamos ter uma linha aberta e uma linha periódica com as entidades oficiais que emanam essas orientações. Portanto, isso foi essencial e nós construímos depois até um conjunto de factos, de perguntas e questões que nos eram colocadas quase diariamente pelas empresas que representamos, e o que nós fazíamos era recolhíamos as questões, e ainda o fazemos hoje, é uma prática que mantemos ainda hoje, recolhemos as questões que as empresas têm, colocamos à tutela ou à Direção-Geral da Saúde, aguardamos pelas respostas e depois divulgamos estas respostas. Portanto, nós basicamente temos este trabalho muito afinco com estas entidades. Neste momento temos até uma campanha na rua que nós chamamos Informar para Cumprir, para que nós possamos contactar as empresas diretamente e explicar-lhes quais é que são as regras que eles têm de cumprir. Porque isto é sempre um pau de dois bicos, e na comunicação social tem-se falado muito no cumprimento das normas, não só pelas empresas, mas também pelos clientes. E o que nós temos percebido e temos sido confrontados é que, de facto, há um grande empenho, quer na restauração, quer no alojamento, para o cumprimento das normas, e às vezes esse empenho não tem o mesmo paralelismo ao nível dos clientes. Portanto, também temos lançado vários alertas para que os clientes sejam cumpridores das normas que eles têm que assegurar. Portanto, temos feito um trabalho muito regular, temos também intensificado muito a questão da formação não só especificamente sobre a questão da Covid, mas também formação, por exemplo, sobre as novas tendências na restauração, sobre a digitalização, porque de facto fomos forçados a nos digitalizarmos para fazermos face a esta pandemia, a estes constrangimentos, e portanto temos aqui um trabalho que nós acreditamos que teve resultados muito positivos, e isso vê-se nas empresas. Nós, na última reunião que tivemos, e acho que não estou aqui a ter nenhuma inconfidência com a doutora Graça Freitas, diretora da Direção-Geral de Saúde, ela dizia-nos que sentia muita confiança a ir à restauração, porque sentia que, de facto, nós cumpríamos as regras e correspondíamos àquilo que nos era exigido. E é bom que isso passe para quem nos visita, não só os turistas estrangeiros, mas também os nacionais. Essencialmente estamos a falar de turismo nacional hoje em dia,
E, portanto, é fundamental que percebam que houve um grande investimento das empresas para que quem nos visita, quem usufrui dos nossos serviços, se sinta confiante em fazê-lo e que se sinta seguro. E o selo Clean and Safe, que a Leonor já teve a oportunidade de abordar, é uma ferramenta essencial para nós, porque serve exatamente para isso, para nós gerarmos esta confiança no consumidor e para que eles percebam que, de facto, há um conjunto de normas que se cumprem diariamente e que servem exatamente para nós assegurarmos, ao fim e ao cabo, a segurança de quem nos visita. E já ficava por aqui. Obrigado, Susana Leitão. Certamente falaremos do Clean and Safe e de segurança principalmente, porque a segurança, como disse, mudou muito. Aquela segurança em termos de segurança, não termos atentados, aquela segurança que toda a gente pela qual escolhiam o nosso país, e agora a segurança que nós falamos, este turismo seguro, será útil e falaremos já daqui a pouco novamente. Miguel Proença, muito boa tarde. A hotelaria, de facto, também anda há mais de 365 dias, para não dizer mais, de facto, com um problema muito grande. De qualquer maneira, vamos apostar também em turismo seguro. Um primeiro olhar para este tema turismo seguro, para depois falarmos mais detalhadamente em alguns aspectos importantes na hotelaria. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Bem, antes de mais, começo imediatamente com um pedido de desculpa pela minha provavelmente menor capacidade de exposição de ideias numa área na qual eu não estou tão naturalmente à vontade enquanto associado da HP, mas mais certamente ligado à administração da OT Hotéis. Ainda assim tentarei fazer o meu melhor na representação daquilo que são os interesses da HP, mas sempre neste papel duplo, onde saberei sempre mais aquilo a que estou a abordar quando me refiro àquilo que são os interesses específicos da OT e, portanto, enfim, de certa forma representando o papel que representa a nível nacional no território. Agradecer o convite que foi endereçado à HP e também agradecer o convite da HP que me foi endereçado. Começar por deixar desde já um abraço a todos e agradecer o elogio da parte da Leonor Picão, que eu acho que é, enfim, bom, dá-me já estamina para conseguir levar melhor este desafio. Bom, é bom fazer elogios. É bom fazer elogios porque nós é mais, ou antes, o negativo está sempre em primeiro, mas nós devemos elogiar e nesta altura isso é muito bom. E saber recebê-los, e também saber recebê-los, que é uma arte, não é? Não é só uma arte fazê-los, mas também saber recebê-los. Portanto, agradeço o cuidado. Bom, relativamente àquilo que foi o trabalho que as entidades hoteleiras, que as unidades hoteleiras e os grupos hoteleiros foram sentindo relativamente ao trabalho da HP e ao trabalho que foi sendo colocado na rua para a implementação, há um aspecto absolutamente incontornável, que é, desde logo e desde o início, como sempre, a implementação do Clean and Safe e o tempo recorde em que ele foi feito. Acho que foi um trabalho muito bem conseguido, resultou de uma coordenação muito feliz, com a iniciativa, obviamente, do Turismo Portugal, mas também com a participação da HP, e que resulta de uma interpretação que a nós nos pareceu muito feliz sobre como resolver problemas para os quais não existe experiência e onde a definição de um standard para a indústria, às vezes, um standard para a indústria é mais importante do que nós conseguirmos desenvolver um critério que seja uma garantia a 100% da resolução de um problema. Pronto. Neste caso em concreto, a capacidade que o Turismo Portugal teve na definição de um standard que permitisse reduzir a riscos, baixos probabilidades de contágio e que simultaneamente fosse um exercício de razoabilidade, de modo a que permitisse com muita simplicidade integrar toda a oferta que conseguisse integrar, é um ganho que muitas vezes é difícil, é um equilíbrio que muitas vezes é difícil de se conseguir. E por isso é que a forma como nós vimos o Clean and Safe evoluir e a forma como ele tão rapidamente foi adaptado pela globalidade da indústria hoteleira, permite, por um lado, criar standards, aqueles que são os standards, que eu diria claramente exigentes, com um nível de exigência bastante razoável para aquilo que é o desempenho
e que vinham na prática complementar já os protocolos que nós, que pelo menos ao nível da OT Hotéis nós tínhamos já em execução na sequência das normas que saíram da parte da DGS, mas permitiu criar um ambiente no qual, pela adesão massiva da globalidade da indústria hoteleira no caso, nós conseguimos projetar imediatamente a nível internacional que o país tinha organizado para conseguir obedecer aos mesmos estándares e conseguir obedecer a formas próximas de trabalhar. Esse é um aspecto que nós, desde o início, tivemos a oportunidade de dar os parabéns, tanto ao Turismo de Portugal como à HP, pelo trabalho que fizeram, porque em muitas circunstâncias não é apenas a questão do tempo, que é pouco, é muito pouco, para uma circunstância destas e para se avançar com implementações, mas é também a capacidade que nós temos de criar uma enorme massa de oferta que toda ela se qualifica para conseguir dar uma resposta mais capaz. O caso, por exemplo, do Hotel Meliá Braga, eu não trouxe aqui nenhum papel com nenhuma promoção, mas é um dos excelentes exemplos que nós tivemos, que nós temos precisamente no grupo. A OT Hotéis, de imediato, a decisão que nós tomamos, bem, em primeiro lugar foi o caos de como conseguirmos lidar com hóspedes que não estavam ainda sequer minimamente sensibilizados para o tema da pandemia, mas imediatamente a seguir foi tomar a decisão sobre que unidades é que nós teríamos necessidade de encerrar temporariamente e que unidades é que nós iríamos manter em funcionamento. E o caso do Meliá Braga foi uma das unidades que nós tomamos a decisão de manter esteve sempre aberto, com um esforço notável da parte de toda a equipa e sempre enaltecendo o trabalho do Delfim Filho, que é o diretor, que é o seu diretor, e portanto todo o trabalho que foi sendo desenvolvido, incluindo a própria capacidade nós temos tido durante um mês a equipa do Sporting de Braga em ambiente totalmente fechado, precisamente pela implementação destas medidas ser uma enorme garantia de segurança para circunstâncias onde o nível de exigência é muito elevado. Mas dizia que, relativamente ao tema do Clean and Safe, foi para nós um aspecto muitíssimo importante e eu diria que naquilo que é a abordagem global ao tema que o Paulo nos pede para fazer, que é de que forma é que nós vemos o tema do turismo seguro, eu diria que existe, antes de mais, e para todos nós, tanto ao nível da Aresp como ao nível da HP, esta ideia de que existe um conjunto de passos muito felizes que foram conseguidos no ano passado, e esse conjunto de passos são um exemplo, devem ser claramente uma base de trabalho para aquilo que nós precisamos de fazer em 2021, tendo já reunido todo um conjunto de experiências e um conjunto de situações práticas que nos permitem melhorar. No caso específico do Clean and Safe, este equilíbrio entre aquilo que é uma abordagem com um nível de exigência, mas por outro lado um nível de exigência praticável, mesmo na própria renovação do Clean and Safe, é um aspecto muitíssimo importante, porque não podemos correr o risco de tendo tido uma adesão e tendo-se conseguido uma adesão tão massiva de toda a oferta hoteleira em 2020, agora isso caia por terra e o facto de nós aportarmos um nível de exigências muito maior faça com que muitas unidades, por simplesmente, deixem de conseguir aderir. Outro aspecto que também da parte da HP representou parte dessa experiência muito positiva durante o ano de 2020 foi um programa extensivo de webinars que foram desenvolvendo ao longo dos primeiros meses do ano, que foram encetados muito rapidamente e com uma temática bastante abrangente, mas neste caso específico, porque estamos a falar de segurança e estamos a falar de segurança sanitária, precisamente, houve um cuidado imediato no sentido de se definir todo um conjunto de webinars relacionados especificamente com o tema da segurança sanitária. Foram cerca de, entre os muitos que foram desenvolvidos, à volta de 10, focaram especificamente sobre estas áreas e a forma como elas tocavam em cada uma das áreas de desenvolvimento, em cada um dos departamentos dos hotéis, se assim lhes quisermos chamar, e foram uma peça muitíssimo importante e eu diria que foi levada com persistência, no sentido de que toda a oferta hoteleira que assim quisesse, para além de implementar as regras que vinham dos protocolos impostos pelo DGS e do selo do Clean and Safe, tiveram a oportunidade de partilhar na prática e de ver na prática como foram sendo resolvidos todo um conjunto de problemas em todos os departamentos dentro dos hotéis, conjunto de problemas de natureza prática, de modo a conseguirem endereçar de uma forma muito direta questões que se vão levantando. Portanto, isso
os webinars relacionados com questões de natureza sanitária decorreram, eu penso que entre o início de maio até junho, e percorreram todas as áreas. Portanto, tivemos webinars dedicados a temas de manutenção, outros dedicados especificamente a aspectos relacionados com F&B. Portanto, eu diria que há um primeiro ponto, que é aquele que tem a ver com as boas lições que nós aprendemos em 2020 e que devem servir como uma base de trabalho para 2021. De modo a nós conseguirmos cimentar este trabalho, há aspectos que foram os aspectos que não foram bem conseguidos em 2020 e que são e devem ser as apostas e aqueles aspectos sobre os quais a HP tem estado muito apostada em exercer pressão ou em tentar conseguir, ou em tentarmos conseguir ser, partir dessa base, mas conseguirmos conferir ou conseguir dar passadas adicionais naquilo que é a construção de destinos seguros. E esses aspectos estão relacionados, em primeiro lugar, com o tema naturalmente da implementação do passaporte sanitário. Portanto, a capacidade, os alertas que têm sido feitos já da parte da HP junto do Governo, percebendo-se obviamente que, tal como no tema da vacinação, nós estamos sujeitos àquilo que é uma lógica europeia, mas efetivamente as associações também existem muito para isto, para que possam fazer a pressão devida junto das entidades governativas, de modo a que nós possamos ter uma presença mais eficaz e consigamos ultrapassar aquilo que neste momento é a melhor solução que nós podemos ter à mão para conseguirmos construir alguma procura, estando nós deparados com aquela que seria, obviamente, a grande solução no meio disto, que seria que desta pressão fosse possível nós conseguirmos acelerar os processos de vacinação, o que naturalmente em última instância é a solução no meio disto, mas também é mais uma das circunstâncias nas quais nós estamos dependentes de uma lógica comunitária e, como todos sabemos, aquilo que se passou ao longo destes meses tem sido a demonstração, enfim, de como a União Europeia tem tido enormes dificuldades em conseguir afirmar-se, e disso é prova o facto de que Portugal está hoje em 31º ou 32º lugar em percentagem de vacinação, mas não há nenhum outro país da União Europeia que esteja acima do 20º lugar. E, portanto, por um lado, como dizia, partindo daquilo que são as lições aprendidas, por outro, partindo da nossa capacidade no sentido de conseguirmos criar condições que garantam que quem entra no território nacional minimiza o risco de infecções e minimiza o risco de aumento de contágio no momento em que nós gradualmente iremos vacinando as populações, é um dos aspectos importantes da parte da HP, no sentido de nós conseguirmos ser promotores de um turismo seguro para 2021. Obrigado, Miguel de Proença. Eu voltarei agora ao Lino Picão, porque Clean and Safe, quando nós falamos deste selo que nos dá segurança e que vemos em todo lado, que não é só nos hotéis, não é só nas áreas do alojamento local, elas também estão nas empresas de animação turística, nos campos de golfe, os próprios guias intérpretes também têm este Clean and Safe, nos restaurantes, nas agências de viagens que tenham ainda ou que estejam já com as suas instalações abertas, nas instalações rent-a-car, nas áreas de serviço para autocaravanas e na cultura, no património, nos museus, etc. Lino Picão, mas este Clean and Safe vai ser lançado na próxima semana. Vamos ter mais novidades e vamos apostar mais neste selo que nos garante a tal segurança que nós queremos? Sim, efetivamente é assim. O projeto do selo Clean and Safe foi um projeto que nós consideramos um projeto de sucesso, um projeto que teve grande impacto e na altura foi lançado com a validade até fins de abril de 2021, o que ingenuamente nos parecia há um ano mais do que suficiente. Infelizmente veio-se a demonstrar que não é assim. E, portanto, houve necessidade de renovar aqui os votos deste casamento feliz. E o que acontece é que o reforço do selo Clean and Safe não é um reforço que se possa dizer que é mais exigente para as empresas do que já fazem hoje em dia. A intenção não é essa, até porque não há necessidade, as empresas estão preparadas. É evidente que se olharmos para o formulário há algumas diferenças, porque o ano passado, quando os formulários foram lançados,
se bem se lembram, a máscara nem sequer era obrigatória, portanto ainda até quase defendíamos, como não havia máscaras, defendíamos que a máscara até poderia ser contraproducente, houve esta polémica um bocadinho à volta da utilização da máscara. Portanto, há realmente alguma afinação de conteúdos, mas não há um grau de exigência maior, porque as empresas estão já hoje preparadas. Há sim uma robustez científica e uma maior afinação dos formulários, dado o conhecimento que evoluiu ao longo dos tempos. Uma das questões que a DGS tem feito agora muita importância e que a nível também europeu está diagnosticado como muito importante é a questão da ventilação dos espaços. Portanto, há realmente algumas chamadas de atenção, mas não há maior dificuldade. Pelo contrário, o que nós pretendemos é chegar ao maior número de empresas e continuar a ajudar. Nós temos desenvolvido um plano de auditorias muito intenso. Em fins de janeiro deste ano já tínhamos ultrapassado as 1000 auditorias realizadas, e uma das dificuldades que nós sentimos, porque este é um instrumento ágil e fácil, mas é um instrumento sério e rigoroso. O Turismo Portugal tirou, até à data de hoje, cerca de 280 selos, foram retirados. Portanto, nós também não queremos que as empresas possam dizer que têm o selo só porque fica bem, não é? As medidas têm que ser cumpridas e, portanto, nós estamos a fazer esse trabalho. E neste trabalho de auditorias, uma das coisas que nós identificamos como dificuldade é, por exemplo, o plano de contingência, não para os hotéis maiores, mas para as empresas mais pequenas, ter um plano de contingência que cumpra os requisitos todos. E, portanto, a plataforma Portugal Clean and Safe vai, inclusive, agora disponibilizar minutas de planos de contingência para ajudar as empresas a implementar os requisitos. Vamos ter guias de implementação para todos os setores, um bocadinho à luz do que a Aresp já tinha feito, mas agora para todas as modalidades, guias que foram elaborados em parceria com a Medical School e validados para a Direção-Geral de Saúde e, portanto, que permitem ter aqui também uma ajuda pedagógica no modo de implementar e as empresas perceberem porque é que o requisito é assim, não é? O que é que se pretende com aquele requisito. Portanto, há uma fundamentação para cada um dos requisitos e há um guia que ajuda a implementar ao fim e ao cabo, estas regras de higiene sanitária, que é aquilo que se pretende, porque todos nós, e aquilo que nós também constatamos no terreno, nas auditorias que são feitas, é que temos exemplos fantásticos, muito boas práticas postas no território, inclusive nós estamos a fazer até uma reunião e uma sistematização de todas as boas práticas que estamos a encontrar para podermos disponibilizar também na plataforma e para que possam ser partilhadas com outros, porque não há nada como nós nos inspirarmos nos bons exemplos e, portanto, esta renovação do selo vem cheia de novidades naquilo que é continuar a ajudar cada vez mais as empresas com ideias inovadoras de implementação, com aquelas ferramentas que nós consideramos que podiam ajudar e com também uma análise do grau de satisfação do turista ou do cliente quando está num espaço clean and safe e, portanto, todas aquelas manifestações de não satisfação do turista do cumprimento das medidas dão asa a uma auditoria e, portanto, é assim que nós também estamos a fazer o trabalho de credibilidade do selo. Aproveito para acrescentar aqui uma novidade que também irá em breve ser divulgada com todo este conjunto de informação. Estamos a trabalhar com a Comunidade Europeia e com a ISO a nível internacional, portanto o selo Clean and Safe foi considerado um bom exemplo e foi a base de trabalho para um selo que estará a muito curto prazo de tempo disponível como um selo da Comunidade Europeia também. E, portanto, os nossos aderentes, que são aderentes Clean and Safe, automaticamente serão aderentes do selo Covid-19 Safe da Comunidade Europeia, o que também faz aqui escalar para um nível internacional este grau de confiança que queremos transmitir e, portanto, o facto de Portugal se ter conseguido antecipar neste trabalho permitiu ser a base de trabalho também a nível internacional e isso também é para nós uma enorme satisfação. E pronto, eram um bocadinho estas as novidades que eu queria deixar neste projeto. Este selo acaba por ser um sinónimo de segurança, isso não há dúvida nenhuma. É isso.
É isso mesmo. É este grau de confiança aos turistas, às empresas, porque também temos que pensar nas populações residentes nos territórios e nos trabalhadores das empresas, que também carecem desta confiança, porque vão lidar com turistas, vão lidar com outras pessoas, vão estar expostas. Portanto, esta confiança, assim como é transversal ao setor, também é transversal a nível das pessoas, seja turista, seja colaborador, seja residente. Todos nós ficamos confiantes por saber que as nossas empresas estão a atuar cumprindo estas regras e que estão preparadas para operar. E, portanto, esta confiança é também um bocadinho transversal, e a ideia é precisamente que todos nós sejamos um bocadinho embaixadores do Clean and Safe e levamos estas boas práticas até para as nossas casas, para os nossos amigos, porque, ao fim e ao cabo, estamos a falar de uma pandemia que resulta numa doença comunitária. E, portanto, está na mão de cada um de nós, está na mão do comportamento da sociedade também contribuir para estas boas práticas e para esta segurança. Obrigado, Lina Pequeno. Susana Leitão, a restauração de facto tem uma história muito grande, abre, fecha, vende ao postigo, takeaway, muito desemprego, muitos restaurantes a fechar. É um ano que fica para a história, enfim, de bons sucessos daqueles que se conseguiram aguentar durante este ano de pandemia e aqueles que infelizmente não conseguiram continuar esta luta pela sobrevivência. Eu queria lhe perguntar, e falámos mais a nível da restauração, queria que partilhasse connosco aqui o que é que desde o início da pandemia até hoje o setor tem feito para ajudar nesta área da restauração, que enfim tem sido sacrificada e muito. Bem, desde já, que as ferramentas que eu falei há pouco foram ferramentas de apoio às empresas. Na realidade, o primeiro confinamento foi dramático, é verdade, mas as empresas tinham ainda algumas bolsas, alguns investimentos, alguma capacidade de financiamento que lhes permitiram sobreviver com algumas dificuldades. Obviamente que o setor da restauração, nós quando falamos em restauração, temos tendência a falar de uma maneira muito lata, mas a verdade é que a restauração vai desde muito pequenas empresas, cafezinhos, pastelarias, até grandes cadeias de restauração. E depois temos restauração de serviço rápido, restauração tradicional, restauração coletiva. Portanto, a restauração por si só tem muitos segmentos e, obviamente, cada um dos segmentos se adaptou melhor ou pior a esta pandemia. É óbvio que a restauração tradicional de menor dimensão teve muito mais dificuldades e são essas que na realidade estão a sofrer os efeitos desta pandemia e que muitas delas tiveram que fazer despedimentos, tiveram que entrar em processos de insolvência, porque foi muito difícil, porque na realidade o que aconteceu foi, nós tivemos o confinamento, portanto encerramos completamente, depois havia muitas empresas que de facto acabaram por aderir à opção do takeaway, do delivery, que era a única metodologia que nós tínhamos para ter alguma rentabilidade, mas a verdade é que isto foi uma novidade para muitas empresas, porque as pequenas empresas, muitas delas não tinham aderido a estas plataformas de comercialização e, portanto, foi muito difícil também para essas pequenas empresas acabarem por ficar um bocadinho nas mãos destas plataformas e daí o trabalho que a Aresp fez também junto do Governo para que fosse regulado um pouco as taxas que eram cobradas à restauração e também ao cliente, porque na realidade tínhamos situações em que de facto não compensava as empresas aderirem às plataformas de comercialização porque o que lhes era cobrado era quase tudo e portanto foi muito difícil. Nós conseguimos de facto convencer o Governo de que havia necessidade de regular esta área de atividade que tinha a ver com plataformas de comercialização. Depois, de facto, começamos aqui com as vendas ao postigo, houve muitas dúvidas, houve muitas questões que foram originadas. Nós temos um problema hoje em dia, é que na realidade a legislação sai, como eu disse há pouco, sai e muda com muita frequência, de 15 em 15 dias, e na restauração isso foi dramático, no alojamento não tanto, mas na restauração as medidas mudavam de 15 em 15 dias e depois houve alturas que tínhamos medidas por conselho e, portanto, sendo nós uma associação nacional, era difícil nós próprios estarmos a dizer, olha, se pertence a este conselho as medidas são estas, fecha esta hora, não pode vender bebidas alcoólicas, pode vender ao postigo, não pode vender ao postigo. Portanto, foi muito confuso, quer para nós, a associação, quer para os nossos associados, obviamente, e para as empresas de uma maneira geral.
E, de facto, tivemos aqui que ter necessidade de apetrechar muitas das empresas e de negociar estas questões que tínhamos com elas. E foi difícil, porque as empresas, muitas delas desnortearam-se, muitas delas não conseguiam ter objetivos e perceber qual é que era o caminho, porque na realidade tudo era difícil. Houve uma situação depois que tínhamos os próprios colaboradores que tinham receio de voltar a trabalhar. Nós tivemos necessidade de pedir à DGS que elaborasse um vídeo, porque penso que todos se recordam que houve um momento no ano passado em que o período de isolamento passou de 14 dias para 10 dias e as pessoas passavam a voltar a trabalhar sem realizar os testes. Isso gerou um processo muito complicado na restauração, porque no caso em que tínhamos colaboradores que estavam infectados, o regresso ao trabalho deles sem realização de um teste gerou muito receio nos restantes colaboradores e, portanto, tivemos que fazer esclarecimentos com a DGS, explicar que o facto de agora passarmos de 14 para 10 dias era à luz daquilo que era o conhecimento científico o mais razoável. Portanto, tivemos processos extremamente complicados e a restauração foi de facto muito difícil. Depois, obviamente, que foi todo o trabalho que nós tivemos junto do Governo das medidas de apoio à restauração, porque isto de estar fechado, mas ter rendas para pagar, água para pagar, luz para pagar, postos de trabalho para manter, equipamentos de proteção individual para adquirir, porque não nos podemos esquecer que há máscaras para adquirir, desinfetantes para comprar, os desinfetantes de mãos, tudo isto foi encargos que a restauração não tinha e que teve que suportar sem qualquer tipo de financiamento sem qualquer tipo de rendimento ou com um rendimento muito diminuto. E, portanto, estas medidas de apoio, muitas delas que eram anunciadas, mas que tardavam a chegar às empresas, foi de facto situações que nós tivemos que gerir com muitos dos nossos associados. Nós tivemos muitas vezes que nos substituir quase aos associados para que eles pudessem ter a possibilidade de recorrer a estes financiamentos. E foi uma situação que hoje em dia nós ainda estamos confrontados, não é? Apesar de estarmos há um ano e pouco com esta pandemia, não estamos de todo melhor do que estávamos no passado. Eu diria até que muitas das empresas estão pior, porque na realidade qualquer recurso financeiro que eles tinham já foi esgotado e, portanto, neste momento as empresas estão mesmo numa situação muito dramática e é necessário, de facto, esta fase de desconfinamento que nós temos agora é importante. E por isso é que eu falava há pouco que não só as empresas têm que cumprir, mas os clientes também têm que cumprir. Todos nós somos consumidores, todos nós somos clientes da restauração e a verdade é que nós temos que cumprir aquilo que é a nossa responsabilidade também, porque não podemos correr o risco, de facto, de voltarmos a fases anteriores de desconfinamento, a regredirmos neste plano de desconfinamento, porque isso então será dramático para a restauração. Portanto, é um apelo que fazemos para que sejamos todos motores desta evolução e deste desconfinamento para bem de todos também. E a Aresp tem bons exemplos disso. Exemplos disso estão, por exemplo, nos 6 guias que já editou. Um deles que reeditou agora no passado dia 5 de abril e que foi oficializado pela direção da restauração, este guia que aqui está, que a restauração das boas práticas também dá o exemplo. O que eu lhe queria perguntar é muito simples. Eu sei que a Aresp tudo tem feito para que haja segurança. Os restaurantes agora abriram e ir a um restaurante é seguro. Sim, é de facto seguro. A verdade é que a restauração já tem largos anos de experiência em segurança. Nós temos, desde 1998, que existe uma legislação que, obviamente, que se aborda a questão da segurança alimentar, portanto, da segurança dos alimentos, mas que impôs à restauração um conjunto de regras que nós cumprimos há muitos anos. E, portanto, basicamente o que nós tivemos agora foi um reforço de muitas dessas regras. As questões de higiene e desinfecção já eram prática nos estabelecimentos de restauração e bebidas. Isto já eram procedimentos com que nós convivemos diariamente. Na realidade, o que tivemos que fazer agora foi aumentar a periodicidade de alguns desses procedimentos e também dedicar especial atenção a alguns equipamentos, por exemplo, os TPAs, que de facto, por serem manuseados com muita frequência, requerem maior necessidade de desinfecção, as maçanetas das portas, os corrimões. Portanto, na realidade, a restauração adaptou-se bem porque, de facto, nós já temos estes procedimentos adquiridos e hoje em dia o que nós percebemos
um pouco na restauração, e isto é transversal a toda a sociedade, é que acaba por haver aqui aquela fadiga pandémica que todos nós sofremos, ou seja, há um cansaço generalizado, isto de facto são muito, como o Paulo falava há pouco, são muitas notícias negativas, consequentemente, e nós temos que tentar pensar pelo positivo e pensar que isto vai melhorar, que vamos voltar a ser o que éramos antes, que vamos ter outra vez um turismo como tínhamos em termos de números, como tínhamos no passado, mas é de facto difícil, as empresas se desanimam um pouco e é importante que os clientes percebam que nós estamos completamente cumpridores daquilo que são os procedimentos, porque muitos já existiam, e portanto eu diria que a grande novidade hoje em dia foi o uso das máscaras, porque até mesmo na desinfecção das mãos, nós já tínhamos essas práticas, portanto, os nossos manipuladores de alimentos já desinfetavam as mãos, já lavavam as mãos com muita frequência, porque nós trabalhamos com alimentos e são esses alimentos que nós transmitimos aos nossos clientes e, portanto, na realidade, a grande novidade terá sido o uso das máscaras. E é também no uso das máscaras que tem havido aqui algum descuido, nomeadamente no que diz respeito aos clientes. Eu posso dar um exemplo particular. Eu ontem fui jantar num estabelecimento de restauração, que felizmente até estava bem composto, e isso é de salutar, mas a verdade é que eu provavelmente, também é verdade que trabalho nisto, com grande foco nisto, há mais de um ano, e portanto cumpro todas as regras e estou sempre muito atenta a essas regras. Mas se calhar eu e a minha família éramos os únicos que estávamos à mesa com a máscara colocada, porque todas as outras pessoas chegavam à mesa e tiravam a máscara, o que não é correto. Na realidade, nós temos que perceber que quem trabalha nos restaurantes também tem que também se sentir seguro. E quando nós, consumidores, vamos a um restaurante e retiramos a máscara, também estamos a colocar em risco quem lá trabalha. E, portanto, tem que haver aqui, de facto, um pacto, um compromisso entre quem é profissional da restauração e quem usufrui dos nossos serviços também. Bem, Miguel Proença, também os hotéis de facto mostram-se seguros, têm segurança, e dá-me a impressão que depois deste ano mau, em que só algumas unidades hoteleiras é que estiveram abertas e outras infelizmente tiveram que fechar. Corrija-me se eu estiver errado, mas cerca de 30 mil pessoas foram para o desemprego na hotelaria durante este último ano. Qual é o futuro que nós podemos esperar, digamos assim, aquele boom? Vamos regressar ao boom? Os hotéis estão preparados para receber em segurança tanto os do interior como os do litoral, nomeadamente das praias, porque as pessoas, naquela abertura o ano passado, foram mais para o interior por se sentirem mais seguros, e em unidades hoteleiras mais pequenas, enfim, em qualquer unidade há segurança. É isso que nós temos que transmitir. E acabaram por se encontrar todos lá, não é? Uma constatação foi que na busca de locais idílicos acabámos por, em muitas das circunstâncias, por transformá-los em locais menos do que idílicos. Mas essa é outra discussão. Bom, enfim, mais uma vez eu julgo que aquilo que foi a experiência que nós tivemos a oportunidade de colher em 2020 foi já uma experiência durante o período do verão, durante o período da época alta, de tensão de procura. De nós temos que implementar medidas ou temos que cuidar de medidas que permitam minimizar a probabilidade de contágio e ao mesmo tempo conseguirmos lidar com um fluxo que não é idêntico ao fluxo que nós normalmente teríamos na mesma época, mas é aproximado. E, portanto, nessa perspectiva, enfim, as unidades hoteleiras foram-se preparando, houve uma série de conceitos que se foram tornando comuns. Eu dou-lhe, por exemplo, o caso dos hotéis da OTI. A OTI, pela integração de 12 das suas unidades na cadeia, na Meliá Hotels International, optou, desde o primeiro momento, pela adesão a uma certificação internacional, que vejo agora pela informação que a Leonor Picão nos deixa aqui, da acreditação internacional do Clean and Safe. Na prática vai fazer uma parte desse percurso, e isso é de grande utilidade. Naquilo que diz respeito às cadeias hoteleiras internacionais, nós temos necessidade de ter certificações e, portanto, avançamos com um programa chamado Stay Safe with Meliá, desenvolvido em conjunto com o Bureau Veritas. E nesse âmbito, por exemplo, circunstâncias como a reativação dos buffets, que em grande parte dos hotéis foi por simplesmente riscado. Nós, pela introdução primeiro de buffets assistidos e depois de buffets supervisionados, conseguimos garantir elevados níveis de segurança,
mas ainda assim continuamos a conseguir beneficiar de ter um buffet em funcionamento, com as vantagens que daí decorrem em termos da capacidade de nós conseguirmos prestar o serviço com o volume de equipa que nós temos, com o volume de equipas que nós temos. Relativamente àquilo que é a preparação para a evolução da procura, a oferta está, vamos lá, enfim, a oferta conseguir subsistir está, foi sendo preparada, passou por períodos de maior procura e está preparada para conseguir receber maiores fluxos de clientes. Assim existe a procura, e a nossa capacidade de adaptação é aquela que sempre nos caracterizou. Portanto, nós conseguiremos chegar como sempre conseguimos chegar, agora obviamente com as vantagens adicionais que decorrem de estarmos muito mais formados e muito mais preparados em termos de segurança, e como dizia muitíssimo bem a Susana Leitão, nós, a hotelaria, a restauração, todos nós passamos pelo HACCP, enfim, por aquilo que é todas as normas da segurança alimentar, desde não sei se uma década e meia, e todo o processo do ano passado, pelo qual nós passamos pelo ano passado, foi um processo de capacitação que deixa conhecimento, e esse processo é algo que nos vai permitir, e que já nos permitiu, lidar com elevados níveis de procura. E essa capacidade de aprendizagem, à qual nós tivemos que nos adaptar, porque todos nós, cada unidade é em si, obviamente, uma estrutura, independentemente da sua dimensão, é sempre, enfim, na Mancha é sempre uma dimensão relativamente pequena. Sobre isso é importante deixar a nota sobre, relativamente às restantes, vamos lá, à restante cadeia de valor que compõe o turismo, qual é que é a capacitação que outras áreas de atividade conseguiram chegar ou estão preparadas para conseguir lidar precisamente com o tema, da procura e da retoma da procura. Eu lembro, por exemplo, ou seja, quero dizer com isto é que há aprendizagens que é muito importante que sejam feitas, e possivelmente em alguns casos terão que ser lideradas mesmo por entidades governativas, e aí basta relembrar, por exemplo, a circunstância que se passou no caso do aeroporto de Faro, no verão do ano passado, onde durante breves dias, com as restrições levantadas e imediatamente a incapacidade daquilo que eram os serviços de saúde, de conseguir dar a resposta atempada e necessária para conseguir garantir que em pleno período de pandemia as pessoas se concentrassem tanto. Portanto, acho que ao nível da hotelaria, eu julgo que o apoio que nós temos tido e da parte da HP, e aquilo que foi o conhecimento que nós fomos desenvolvendo ao longo do ano passado, e com aquilo que nós pretendemos fazer este ano, nós estamos capacitados para lidar com o crescimento da procura, assim venha ele, não é? Assim venha ele. E é importante, efetivamente, é que em todo o resto do circuito que permite trazer os turistas até cá, nós tenhamos idêntica capacitação, de modo a que aquilo que vão sendo os problemas que vão surgindo na prática sejam resolvidos de forma eficaz. Muito bem. Lino Picão, pegando um bocado nas palavras do Miguel Proença e daquele exemplo, mau exemplo, infelizmente, do aeroporto em Faro, que depois, enfim, se corrigiu, e nós já lá iremos um pouco a ver se aprendemos com a lição, se estamos preparados para o futuro. Eu perguntava-lhe isto. Nós já vimos aqui, pelos vossos depoimentos, que somos seguros. Eu pergunto-lhe, somos destino turístico este ano? Somos, não tenho dúvidas que somos. Como é evidente, há aqui muitos fatores que não dependem de nós, não é? Portanto, é preciso que os corredores aéreos abram, é preciso que os países de origem permitam que os voos e os turistas, não é, saiam de lá. Ou seja, há aqui muitas medidas. Nós vimos isso quando a Inglaterra impôs no regresso uma quarentena obrigatória ao mercado inglês e efetivamente durante esse tempo tivemos uma desistência do número de reservas que tínhamos, porque as pessoas depois, independentemente de confiarem no destino turístico de Portugal e terem uma reserva feita, se souberem que no regresso têm que estar 15 dias num hotel ou em casa confinados, pronto, vão desistir porque isso obriga-lhes a ter um mês de férias. Vinham 15 dias cá, depois estavam cá um mês, já não têm mais tempo
para poderem estar confinados lá. Portanto, há regras que nos ultrapassam, que não dependem de nós, país, Portugal, mas que têm um impacto enorme naquilo que vai ser o turismo internacional este ano, independentemente de nós podermos ser destino ou não. Eu acho que estamos a trabalhar para ser, tenha consciência de que o setor está preparadíssimo para receber os turistas, tenha a consciência plena que os nossos hotéis são locais seguros, se calhar muito mais seguros às vezes do que as próprias casas, porque têm regras controladas que nos fazem segui-las e, portanto, não hesito em afirmar que os nossos hotéis são talvez os locais mais seguros. Muitos dos restaurantes também o são, e quando não são por questões, como a Susana disse, que são meia-culpa de cada um de nós, porque, como eu dizia há pouco, isto é uma doença comunitária, é uma pandemia que resulta de uma doença comunitária, e se não houver responsabilidade e um comportamento cívico responsável de cada um de nós, por mais que as empresas façam, por mais que as empresas organizem e por mais que a tutela da saúde e todas as outras áreas do governo façam verter essas regras nas suas atividades, se nós também não colaborarmos, é difícil conseguirmos resultados eficazes. Portanto, daí que a nossa preocupação também, e é uma coisa que a nova versão do Clean and Safe também faz, é que as próprias empresas divulguem essas boas práticas para o cliente, para o turista. Ele é parte do processo, não é? Portanto, ele também tem que ter um comportamento responsável para que tudo corra bem, porque ele faz parte da cadeia, desta cadeia de valor seguro, e todos nós, como cliente de um restaurante ou como hóspede de um hotel, somos também parte desta cadeia e desta responsabilidade. E realmente a segurança depende de todos. Portanto, é evidente que há aqui um compromisso da sociedade, e por isso eu dizia que todos temos que ser embaixadores Clean and Safe. Agora, que nós, Portugal, somos um destino seguro, eu não tenho dúvidas. Que estamos preparados e as nossas empresas estão à altura deste desafio, também não tenho qualquer dúvida. Se isso é suficiente para nós termos uma retoma do turismo internacional, é evidente que não chega, porque há aqui outros fatores que ainda nos escapam e que não dependem de nós, e que dependem de decisões que nos ultrapassam, não só as empresas, como até a nós, país. E, portanto, vamos esperar que haja aqui uma consciência europeia e internacional até, que permita que, de uma forma segura, a retoma vá sendo uma realidade, e que em breve nós possamos estar a dizer que a mobilidade voltou ao normal. É evidente que temos consciência que isto vai ser um processo gradual, que se calhar tem mesmo que ser, por uma questão também de segurança, mas ainda há muitos indicadores sobre os quais ainda desconhecemos as decisões internacionais e que cabem a cada país e que vão ter impacto na nossa retoma também. Este desconhecimento ainda que falou e esta retoma gradual, eu colocava também um bocado ao contrário, se formos buscar aquela imagem do aeroporto de Faro passado, que é, suponhamos que em junho ou julho há uma grande percentagem de pessoas europeias vacinadas, abrem-se os corredores aéreos. E depois é um bocadinho como abrir a porta para a nossa liberdade e toca aí de férias que eu já não vou há muito tempo. Nós estamos preparados se acontecer esse boom? Eu penso que estamos, nós também aprendemos com a experiência passada, não é? E, portanto, eu acho que aquilo que aconteceu no aeroporto de Faro não vai voltar a acontecer, porque é assim mesmo, os erros que se cometem também servem de aprendizagem, portanto, esse erro acho que não vamos cometer. Esperemos sim que isto que o Paulo diz aconteça, que esta vontade que eu não tenho dúvida que todos temos de viajar e vá levando a esta retoma, mas ainda há um grande desconhecimento, há decisões a serem tomadas agora neste momento sobre os próprios passaportes relativos àquilo que chamamos os corredores verdes e que, portanto, vão distinguir
a população vacinada e a população que teve, por exemplo, Covid recentemente e que ainda está em fase de imunidade, os grupos de risco, portanto, ainda há aqui um desconhecimento. Sabemos que a nível da Europa estamos na fase de grandes decisões, esperamos até ao final do mês de maio ter essas decisões já cá fora, e para nos podermos também organizar em relação àquilo que vá sendo decidido. Sabemos que Portugal está agora num processo de vacinação crescente, ainda não tão expressivo como nós gostaríamos, mas acreditamos que a união de todas estas frentes fazem com que olhemos para o futuro com muita esperança, não é? E portanto, não temos um dia exato para saber quando é que a atividade poderá voltar àquilo que nós chamamos o princípio da normalidade, mas sabemos que isso vai acontecer. Não sabemos ainda quando, mas temos a certeza que isto é uma situação passageira, que traz um impacto enorme para as dificuldades financeiras do setor, mas que é passageiro e que o turismo estará em breve, não sabemos quão tão breve, mas em breve estará numa fase de retoma significativa e para isso também, não só estes passaportes verdes, mas a própria evolução do plano de vacinação em Portugal e nos outros países farão com certeza a grande diferença, não é? Já agora gostava, se não se importasse, Paulo, gostava de deixar só uma última nota, uma vez que o exemplo relativamente ao aeroporto foi o que eu deixei antes que me metem sarilhos, mas no essencial para dizer o seguinte: o exemplo é dado precisamente porque nestes casos em concreto, finalmente ao fim de um ano de trabalho, uma das grandes dificuldades que me era relatada e foi sendo relatada em todas as áreas, mas no caso do transporte aéreo foi mais ou menos evidente, a incapacidade dos vários países se conseguirem coordenar para conseguirem trabalhar da mesma forma. E isso agora finalmente está a conseguir atingir-se. Portanto, finalmente está a existir um certo consenso à volta da questão do passaporte sanitário, está a existir consenso, existe uma promessa de que ele estará aí em junho, julgo que é isso, estará aí em junho, e perante a existência deste conjunto de medidas que garantem que o passageiro, que a totalidade do espaço europeu sabe que antes de entrar num aeroporto já recebeu informação suficiente, que era um dos problemas, porque se os países têm todas formas diferentes de trabalhar, existe uma probabilidade elevadíssima de que o cidadão de um determinado país tome um determinado conjunto de medidas que depois não permitem que ele entre no seu destino, mas agora com um conjunto de medidas todas mais ou menos iguais, todos os passageiros sabem que ou já contraíram a doença e têm anticorpos durante um determinado período, ou foram vacinados, ou fizeram o teste com menos de 72 horas, e esta organização, esta compatibilização daquilo que são níveis mínimos de obrigatoriedade em todo o espaço europeu, é só por si uma garantia de que, quando se chega ao destino, existem todas as condições para que tudo flua em condições de forma muito mais capaz do que aquilo que se verificou quando estas regras não estavam uniformizadas. Claro. Miguel, mas não se preocupe, nós falamos do aeroporto de Faro 5 segundos e já estivemos quase meia hora a dizer coisas boas daquilo que já estamos preparados para falar. Susana Leitão, um bocado este boom que estamos à espera, nós a nível nacional, digamos assim, e Braga nota isso e nota-se e vemos nas televisões, de facto, quando abriram as esplanadas numa primeira fase, toda a gente ocorreu às esplanadas, e agora aos restaurantes, que também já se pode ir aos interiores dos restaurantes. Aquilo que disse há pouco e a sua experiência pessoal de ontem é um forte significado do que isso. Nós temos que ainda mostrar aos portugueses para aprenderem melhor as regras. Eu sei que, aliás, como há pouco apresentei o guia, a Aresp está fortemente empenhada em que também os consumidores adquiriram as práticas de segurança. O que é que, concretamente, pode a Aresp fazer mais para ajudar na restauração para as pessoas, enfim, porque não é a restauração que está a agir mal, são quem frequenta às vezes a restauração, não é? Sim, é um facto. Só para deixar claro que eu concordo com aquilo que a Leonor, nós estamos preparadíssimos, quer a restauração, quer o alojamento,
para receber turistas internacionais e nacionais. Portanto, isso não tenham a menor dúvida, as regras são cumpridas, os cuidados são tidos, o selo Clean and Safe é solicitado. Portanto, nós, nessa vertente, na vertente das empresas, dos profissionais, nós, de facto, podemos garantir que estamos perfeitamente preparados para receber quem nos queira visitar e usufruir dos nossos serviços. Na realidade, o que tem acontecido é que isto é uma mensagem que aborda também o consumidor, porque nós, quando falamos com a população portuguesa, estamos a falar com profissionais e com clientes. E falar com os clientes, das várias reuniões que nós tínhamos com a DGS, houve algumas em que eles diziam, nós até já fizemos um estudo para perceber até onde é que nós conseguimos que a mensagem chegue. E ela chega à esmagadora maioria da nossa população portuguesa. Portanto, isto não é um problema de fazer chegar a mensagem. Eu acredito que os nossos cidadãos percebem a mensagem e conhecem a mensagem. E as regras têm que cumprir. Eu acho que isto é um pouco aquilo que nós temos, que é a tal fadiga pandémica. Eu acho que as pessoas estão, de facto, muito cansadas. Têm muita vontade de ir para as esplanadas e, no momento em que estávamos com um tempo excelente e, portanto, propiciou a que, de facto, as esplanadas tivessem ali uma procura intensa. E depois, assim, um exemplo que nós damos, a questão das mesas e a distância entre as mesas. E há pouco o Paulo falou da atualização do nosso guia de boas práticas. Nós tivemos a necessidade de atualizar o guia de boas práticas da restauração em bebidas agora no dia 5 de abril, porque à luz do que é o conhecimento científico hoje e da evolução do que nós sabemos hoje, havia ali algumas questões que a DGS quis atualizar. E nós atualizamos em função daquilo que foi a DGS. Aliás, nós acabamos por lançar o nosso guia atualizado mais depressa do que a atualização da própria orientação da DGS, porque existe uma orientação para a restauração e bebidas que nós sabemos, nós Aresp sabemos qual é que vai ser a atualização, está refletida no nosso guia, mas a própria atualização dessa orientação ainda não foi publicada. E uma das questões que estava em cima da mesa e que tem sido sempre muito problemática é a questão do distanciamento entre as mesas. Os tais 2 metros, e agora vem a DGS dizer que nas esplanadas, em vez de ser 2 metros entre mesas, pode ser 1,5 metro. Bom, e depois temos aqui o problema, nós colocamos as mesas a 1,5 metro ou 2 metros entre pessoas, e depois vêm as pessoas e juntam as mesas e tiram as máscaras. E depois é verdade, sim, temos sempre a hipótese de chamar as forças policiais, mas nenhum restaurante quer chegar a esse termo, como é óbvio. Nós precisamos dos nossos clientes, nós precisamos que eles venham, que eles consumam. Portanto, isto é um pau de 2 bicos e é muito difícil gerir isto tudo. Nós temos, desde o início, nós temos um dístico que é informação para os clientes, que é atualizado com muita frequência. Portanto, há 15 dias atrás, ele só dizia respeito às regras da esplanada. Agora tivemos que o atualizar, porque, entretanto, já foi permitido a entrada dentro do interior do estabelecimento e, portanto, tivemos que atualizar. Esse dístico tem todas as regras que o cliente tem que cumprir. A etiqueta respiratória, o obrigatório uso de máscara, excepto nos períodos de consumo, a questão de não mudar as mesas, alterar as mesas e cadeiras, de evitar tocar em superfícies, de pagar com recurso ou a pagamentos à distância, o contactless. Portanto, nós temos essa informação toda, mas de facto é difícil que a gente consiga que os nossos clientes a cumpram. E eu também estamos aqui a falar, obviamente que há clientes que cumprem e que são muito cuidadosos. É um facto. Depois há outros que não, e depois acabamos por generalizar um pouco. Mas tivemos aqui, quando foi a abertura das esplanadas, tivemos de facto aqui a necessidade de fazer apelos à população para que fosse cumpridora. Nós tínhamos, antes da pandemia, tínhamos uma revista que enviávamos para os nossos associados. Hoje em dia nós temos um boletim diário Aresp, que é o BDA, como nós gentilmente nos conhecemos, e ele sai todos os dias. E felizmente a informação que sai nesse boletim diário é utilizada pelos meios de comunicação social para depois poderem replicar a informação que lá consta. E o que notamos, e felizmente que assim é que depois muitos órgãos de comunicação nacional e regional acabam por divulgar estas mensagens que nós temos de apelo à população. E acredito que ela chegue de facto, mas obviamente que isto é uma mensagem generalista, ou seja, nós temos que fazer perceber às pessoas que elas são parte da solução e não podem ser parte do problema. E, portanto, precisamos delas para que, de facto, possamos evoluir de uma maneira mais rápida, concisa e eficaz.
E isso, de facto, tem sido uma necessidade que nós temos sentido. E acredito que seja uma questão que a gente vá ultrapassando aos poucos, que as pessoas percebam que de facto têm que cumprir, mas naquilo que diz respeito às empresas, nós temos feito um esforço sobre-humano e precisamos que ao fim e ao cabo os cidadãos também correspondam a isso, mas as ferramentas estão todas lá. Nós, enquanto empresas, a divulgação que fazíamos, os apelos que fazíamos, são exatamente para que haja aqui um cumprimento genérico. Eu queria só, já agora, e aproveitando aqui um pouco o que o Miguel falou há pouco dos buffets, queria aqui enfatizar uma questão que é para isso que as boas práticas são importantes. Na realidade, a orientação da DGS diz que os buffets estão desaconselhados. E o que aconteceu na altura é que praticamente toda a gente deixou de fazer buffets. No nosso guia de boas práticas, nós conseguimos, obviamente em conjunto com a DGS, definir um conjunto de regras que teriam de ser aplicadas para que se fosse possível manter os buffets. E, portanto, esta questão dos guias de boas práticas, estas ferramentas auxiliares, são muito importantes para as empresas, porque, como eu dizia, a legislação muitas vezes é muito restritiva, é confusa. As orientações da DGS também são eficazes e são explícitas, mas depois é necessário atualizá-las, e às vezes a atualização não é tão célere como nós gostaríamos. Os guias de boas práticas, de facto, são uma ferramenta essencial para as empresas, porque não só explicitam algumas das regras que estão nas guias, como fazem com que as empresas e os profissionais entendam o que lá está. É muito mais fácil para todos nós cumprirmos uma determinada regra se nós percebemos o porquê de ter de cumprir essa regra. E é isso que os guias servem também, para explicar como é que as coisas têm que ser feitas e porquê que elas têm que ser feitas desta forma. E, portanto, só pegar aqui no exemplo do Miguel, porque, de facto, estes guias de boas práticas que nós editamos e que o Turismo Portugal agora também vai editar no âmbito do selo Clean and Safe, são, de facto, ferramentas essenciais para as empresas. E aproveitar também para dizer que, conhecendo bem o setor que eu represento aqui, o da restauração e bebidas, também do alojamento, mas concentrando na restauração e bebidas, nós sabemos que, de facto, as empresas muitas vezes não têm nem tempo nem disponibilidade para ler documentos. E, portanto, o que nós fizemos exatamente para ajudar a que estas mensagens fossem facilmente apreendidas, e isso também contribuiu para o sucesso e para o estado em que nós estamos de cumprimento das regras agora, foi vídeos. Nós fizemos vídeos animados, com bonequinhos, portanto, que são muito facilmente de aprender, que traduzem exatamente todas as regras que estão no guia de boas práticas. Nós fizemos esses guias logo em maio do ano passado, logo depois de termos editado a primeira versão do guia, e permitiu-nos fazer chegar estas mensagens de uma maneira mais simples, mais fácil e ao fim e ao cabo, mais acessível às empresas, porque é mais fácil nós vermos um vídeo de 2, 3, 4 minutos no máximo, que é o que nós temos, do que estar a ler um documento que tem 30 ou 40 páginas. E, portanto, a maneira como se faz chegar estas mensagens também é importante para as empresas e para os profissionais. Muito bem, e um vídeo que pode ser visto em areste.pt. Exatamente. Toda esta informação, quer os guias, quer os dísticos, quer os vídeos, estão disponíveis todos no nosso site e, portanto, acessíveis a todas as empresas. Por isso é que eu dizia, só não cumpre quem não quer neste momento. Se todos nós cumprirmos, de facto, vamos sair todos melhor nesta fotografia global e para os outros, para que nos possam visitar. Miguel Proença, já temos números de reservas, estamos otimistas com estas aberturas, temos já reservas vindas do exterior, reservas nacionais, reservas mais para o interior ou para a praia? Bom, a realidade de hotéis embora sendo uma realidade nacional, é uma realidade que é muito pautada por uma percentagem significativa de movimento urbano. E o movimento urbano foi aquele que foi mais afetado pela quebra de procura, pelo shift importante, pela supressão muito significativa de procura e o enfoque no pouquíssimo tempo em que as pessoas teriam para poder fazer férias em zonas de lazer. Aquilo que nós verificamos já desde o ano passado, desde o início da retoma do ano passado, é que o processo de reserva passou a ser um processo de muito, muito curto prazo. Portanto, e isto é compreensível,
estes processos graduais de desconfinamento são situações que às vezes mudam à semana. As pessoas, mesmo cidadãos nacionais, têm a consciência de que há um gráfico. Este gráfico pode determinar que uma determinada zona possa estar numa fase ou possa estar noutra fase de confinamento, e a crescer a isto temos o facto de que só a partir do início desta semana, portanto dia 19, é que os restaurantes puderam começar a operar, por exemplo, para serviço de pequenos almoços e para refeições diretamente em restaurante. Ao nível dos hotéis, é sempre um desafio, para não dizer que é uma impossibilidade, nós conseguimos cativar clientes para virem aos hotéis quando aquilo que eles podem usufruir dentro do hotel é apenas o alojamento. Nós, desde o início do dia, eu diria desde as primeiras medidas de confinamento, nós começámos a sentir um volume muito pequeno de procura, reforçou-se um pouco agora. Estou a falar ao nível da OT Hotéis, como é evidente, reforçou-se um pouco agora, mas são reservas muito em cima da hora, e estamos sempre a falar de níveis de ocupação que são reforçados aos fins de semana, mas que continuam a ser globalmente muito baixos. Muito bem, nós estamos mesmo a terminar este webinar de hoje e que temos que, naturalmente, no início tínhamos como tema o turismo seguro. Vamos ter que mudar agora no final e passar-se a chamar o turismo é seguro. Eu queria que rapidamente me desse cada um de vocês um apelo de esperança para os próximos tempos em termos de turismo e da segurança que todos no Picão. Então, eu penso que a maior esperança é sabermos que estamos preparados e portanto, e que temos os mecanismos para comunicar que estamos preparados e que isso nos deixa com a consciência de que tudo o que está ao nosso alcance tem sido feito. Há situações que não conseguimos ultrapassar, mas acho que os portugueses são muito resilientes, como têm mostrado. Como o Paulo bem disse, a restauração em takeaway, serve ao postigo, tem dado esse exemplo, mas os hotéis também servem pequenos almoços nos quartos, servem assim, servem assado. Portanto, é um setor que tem uma capacidade de adaptação ímpar e é um setor que está preparado, e isso faz-nos acreditar que, com muita esperança no futuro. É essa a mensagem, é uma mensagem de esperança. Não sabemos o dia certo, mas sabemos que os dias vão melhorar. Sim, basicamente o apelo que eu gostaria de deixar era que, de facto, retomem a restauração. A restauração, muito gradualmente, tem vindo a reabrir, a estar disponível para quem nos queira visitar. Cumprimos, de facto, como já foi aqui bem explícito, todas as regras que nos são exigidas e às vezes até mais do que essas, e temos os nossos profissionais completamente preparados para receber, porque também houve muito investimento na área da formação e da capacitação dos profissionais. Nós aproveitamos este período em que as empresas estiveram suspensas, estiveram encerradas, para capacitar os profissionais e, portanto, o setor hoje sem dúvida, está muito melhor, está muito mais bem preparado para reagir a este tipo de adversidades, porque foi de facto um sucesso a nossa capacidade de adaptação às restrições que nos foram impostas e, portanto, visitem-nos sempre com cuidado e segurança, mas estamos cá para servir aqueles que preferem e que gostam muito da nossa gastronomia portuguesa e que é tão apreciada por nacionais e estrangeiros. Portanto, estamos à espera de vocês. Miguel de Proença. Olha, há uma avaliação, enfim, que neste momento, obviamente, quer dizer, que está na cabeça de todos nós, é de que existem razões absolutamente objetivas para nós temermos por aquilo que é enfim, eu diria, a breve trecho sobre a capacidade de subsistência daquilo que são muitos dos agentes da hotelaria em Portugal, e quando falo de agentes da hotelaria, falo globalmente de agentes do turismo, portanto, refiro-me a agentes de viagens, operadores turísticos, companhias aéreas, animação turística, enfim, toda uma imensidão de agentes que muitos dos quais não vão conseguir reativar as suas atividades. E, portanto, a situação com a qual nós nos deparamos é esta constatação
que também é relativamente evidente, de que a hotelaria, no ano passado, lidou, acima de tudo, com o mercado interno. Foi o mercado interno que fez as ocupações de 2020. E como resulta evidente, a nossa preparação para o turismo nas últimas décadas transformou o turismo num fenómeno de exportação e, portanto, a hotelaria nacional, na sua globalidade, para poder subsistir, necessita dos fluxos nacionais com os quais nós acreditamos que vamos continuar a contar durante este ano, mas efetivamente precisamos objetivamente de fluxos turísticos provenientes do resto da Europa. E, portanto, se há algum desejo ou alguma esperança que eu podia deixar aqui, é o desejo de que o processo de vacinação decorra com o máximo de celeridade possível, de que as medidas a implementar ao nível dos aeroportos decorram da forma mais célere possível e que existam, efetivamente, razões objetivas que reatribuam confiança ao turismo europeu e aí nós consigamos voltar a ter um papel cimeiro e consigamos voltar a atrair fluxos turísticos, porque de facto precisamos deles para conseguirmos garantir a sustentabilidade do maior número possível de agentes dentro do setor. Muito bem, assim estamos mesmo no final deste terceiro webinar do 4º Fórum de Turismo Visite Braga, hoje com o tema Turismo é Seguro. O Visite Braga, que decorre numa parceria entre a Câmara Municipal de Braga e a Associação Comercial de Braga. O Turismo é Seguro, foi este terceiro webinar. Resta-me agradecer ao Leonor Picão, ao Miguel Porense e à Susana Leitão por excelentes palavras que aqui dirigiram sobre o turismo e a confiança que demonstraram nas palavras e a confiança que deram a todos aqueles que gostamos que nos visitem. Porque já agora, e também é importante, já agora é seguro visitar Braga. Braga tem bom turismo, é bom fazer turismo em Braga. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Prazer em ver-vos. Um abraço a todos. Obrigada, boa tarde e muito obrigada. Obrigado. E bom trabalho. Muito obrigado. Miguel, tudo a correr bem.